A partir de agora você acompanha o programa Caderno Digital. Caderno Digital no ar. Realização da Rede TVTech em parceria com a TV Câmara de Jundiaí. Nosso programa de entrevistas, onde a gente aborda bastante informação, prestação de serviço, variedades, personalidades, muita coisa de saúde, dicas, orientações. Você já sabe, quem acompanha o Caderno Digital já sabe que depois vai para o YouTube, onde você pode assistir todas as edições anteriores e também outras produções da Rede TVTech em parceria com a TV Câmara. E não tem só no YouTube não, tem bastante conteúdo no Facebook, principalmente, mas no Instagram, no Twitter, a gente está nas mídias sociais. TVTech Jundiaí, tudo junto, você encontra a gente. Olha só, hoje o assunto é dermatologia. Pele, cabelo, beleza, estética, saúde também, que dermatologia não é só beleza, também é saúde. E para isso eu convidei o médico dermatologista, Dr. João Vitor Ferraz. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso estúdio. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde. E vamos falar sobre dermatologia, sobre cuidados com a pele, principalmente nessa época do ano, né, no outono, inverno, e alguns procedimentos que são melhores indicados e são mais procurados durante o inverno. Então, isso é uma coisa que a gente sempre ouve falar mesmo, né? Que época de outono e inverno, consultórios de dermatologistas são muito procurados, é uma demanda muito grande. Sim. Porque existem procedimentos que não pode ter tanto calor, tanto sol, que eles são prejudicados e podem até dar errado. É verdade mesmo? É verdade. Alguns procedimentos, como a maioria deles a gente está atuando nas camadas mais profundas da pele, dificilmente a gente não vai causar nenhum hematoma, nenhum edema, né, que é um inchaço da pele. E quando a gente causa um hematoma na pele, ela não pode ser exposta à luz solar, porque pode causar manchas. Então, as pessoas deixam para fazer esses tipos de procedimento mais próximo do outono, do inverno, porque a gente tem uma redução nos raios solares nessa época do ano e, consequentemente, né, a exposição, a lesão na pele vai ser menor. E as pessoas ficam mais em ambientes fechados também, né? Também não tem o próprio calor, que muitas vezes até melasma, mesmo que não tenha o sol, mas o calor já estimula aquela mancha. Exatamente. Eu acho que isso também facilita, né? Foi importante você falar sobre o melasma, que o melasma ele é fotodependente. O que é isso? Quanto maior a exposição ao sol, né, pior fica a mancha. O melasma, para quem não sabe, é uma mancha que a gente tem na pele, principalmente as mulheres, mas homens também podem ter, e é uma mancha profunda. Então, ela é de difícil tratamento e ela é muito dependente da exposição solar. Quanto mais você se expor, maior vai ser a sua mancha, e o inverso também é verdadeiro. Quando a gente está no verão, o próprio calor que fica dos ambientes e o calor, às vezes, do carro que fica, né, na rua, quando você entra nesses ambientes que estão com esse calor aumentado, e o carro também, você acaba que só esse calor já piora a sua mancha, já estimula a mancha. Eu sei disso porque eu não escondo de ninguém não, porque vocês sabem que eu falo tudo aqui, né? Eu falo minha idade, eu conto as coisas da minha casa, eu conto que eu não gosto de Netflix, que eu gosto de viver para fora de casa, não vendo coisa no celular ou na televisão, enfim. Eu falo mesmo e eu tenho melasma, só que eu passo maquiagem. Porém, já aconteceu de eu ir para a praia, encher o rosto de protetor solar, amarrar lenço, colocar chapéu, e o melasma piora, porque é aí que eu descobri, eu não sabia essa questão do calor, o calor já estimula. Então, acho que por isso, quem sabe, agora eu já não começo a dar uma tratadinha para dar uma amenizada, porque acabar não acaba, né? Não acaba, é uma doença que ela é crônica, né? Não tem cura, você pode controlar essa mancha. E muita gente fala assim, mas doutor, eu passo o protetor.
E aí você vai ver quantas vezes a pessoa passou, 2, 3 no máximo. Os consensos de dermatologia falam que o paciente que tem melasma precisa passar o protetor a cada 2 horas para evitar que essa mancha piore. Então, dificilmente alguém vai conseguir passar o protetor tantas vezes assim durante o dia, inclusive durante a noite. Principalmente hoje em dia que as pessoas ficam no celular, então a luz do celular, a luz do computador, essa luz também queima. E essa daqui, ó, para você... Nossa, não, eu só fui descobrir que essa luz queimava quando já tinha queimado. Quando já tinha. Quando já estava com mancha, né? Aí, agora que a gente já sabe, a gente avisa as pessoas que luzes de estúdio, luzes de computador e de celular, quanto maior a sua tela, você compra aquele celular enorme para ver as fotos bem grandes, mas ele emite mais luz e aí você pode ficar com o rosto mais manchadinho e não é legal. Não. Então, tem que passar protetor até em casa. Até em casa. Mas saindo um pouco dessa questão da mancha no rosto, vamos falar dos procedimentos que são mais procurados nessa época. Tá. Eu me lembro muito que se fazia bastante peeling. Ainda se Era faz. o auge, era o peeling, mas hoje tem muito mais coisa. Olha, o peeling, ele é um procedimento bem antigo, tá? Mas até hoje ele é um procedimento que dá muito resultado se feito da forma correta. Tá? O que é o peeling? O peeling é um tratamento onde a gente usa diversos tipos de ácidos, que esses ácidos vão atingir determinadas camadas da sua pele, fazendo uma renovação celular. Então você vai ter uma pele nova, né, com menos manchas, com mais colágeno, e aí de acordo com o tipo de peeling você tem um certo tipo de resultado. E aí você, com a pele renovada, pode começar já a tratar direitinho dela para, tipo, dar uma renascida, assim, uma fênix. Sim, com certeza. Depois que você faz o peeling, que a pele está mais renovada, fica mais fácil para a gente também utilizar alguns ativos que melhoram a qualidade da pele, como a vitamina C, como o ácido hialurônico tópico e diversos outros produtos que terão uma penetração melhor naquela pele que já está renovada. Eu falei sobre tratamentos novos, porque agora existe aquele microagulhamento que a gente vê muitas famosas postando, que faz aquele monte de furinho na pele e ali não é injeta, né, mas aplica produtos e tal, que não era tão comum até poucos anos atrás. Sim. Foi importante você falar, inclusive acabei de ver uma notícia da Folha, né, de uma não sei se é modelo ou uma atriz aí, que fez em casa, porque agora virou moda, elas compram, é fácil de comprar esse aparelho, então você compra o aparelho e tem algumas pessoas fazendo em casa. E é um procedimento de alto risco, porque são várias agulhas que você está furando a sua pele, causando uma lesão na sua pele, podendo causar manchas, podendo causar deformidades que podem ficar para o resto da vida. Então, é importante a gente ressaltar que é um procedimento que deve ser feito por médicos, também são feitos por outros tipos de profissionais. E nessa época do ano é o melhor momento para se fazer, porque pelo fato da gente estimular, fazer várias aplicações de alguns ácidos na pele depois do procedimento, como a gente tem a menor exposição solar, é melhor nessa época do ano para evitar que piore ou para evitar que surjam novas manchas. Precisa de anestesia? Eu faço uma anestesia tópica, tá? Tem muita gente que faz sem anestesia, eu acho muito difícil porque é bem doloroso. E algumas pessoas ainda precisam fazer uma anestesia local, que a gente faz anestesia da região mesmo com anestésico injetando. E essa notícia que você viu no jornal, deu errado para alguém? Deu errado para essa menina, ficou com o rosto tudo manchado, porque ela fez na casa dela, não sabia o jeito certo de fazer, né? E agora não sei como é que ela está tratando, não li a notícia inteira. Não, mas é bom a gente saber mesmo, porque às vezes tenta não gastar dinheiro ou tentar fazer por conta própria porque é simples, só que as coisas não são bem assim. Não. Vamos para o intervalo então e a gente volta daqui a pouco com mais conversa com o nosso dermatologista. Até já! Estamos
de volta com o programa Caderno Digital. Nessa edição, a gente trouxe quem? Um dermatologista, né? Afinal, estamos na época de outono e inverno e nada melhor do que um dermato para dar algumas dicas de beleza e saúde também. Porque, veja bem, doutor, diminui a incidência dos raios do sol nessa época de outono, inverno, não fica tão forte, mas a UVA e UVB, né, que são aqueles perigosos, eles continuam ali. A gente tem que passar o protetor? Foi importante você ressaltar isso, porque muitas pessoas acham que nessa época do ano os raios diminuem e, teoricamente, não precisaria de passar o filtro, mas, na verdade, precisa sim. Eles continuam incidindo em menor quantidade, né, com certeza, mas eles também são capazes de causar lesões, inclusive lesões precursoras do câncer. Então, é importante, mesmo nessa época, com a diminuição dos raios solares, você se proteger pelo menos 2 vezes ao dia. Porque a questão de câncer de pele, a gente tem informação que quando você encontra, né, um sinalzinho, que às vezes pode ser o câncer de pele, depois não tira só o sinalzinho, tira um bom pedaço em volta, né? Não é uma coisa simples. Dependendo do grau, né, de quanto que esse câncer está avançado, a gente tem que ter uma margem cirúrgica maior. Então, se é um câncer que ele já está na camada profunda da pele, a gente tem que aumentar ainda mais a incisão cirúrgica, né, a retirada daquele tecido, e às vezes está num lugar no nariz, por exemplo, às vezes a pessoa precisa tirar o nariz inteiro fora. Então, quanto antes a gente, né, souber se aquela lesão é uma lesão pré-maligna, né, se ela pode causar um câncer, é melhor em termos de tratamento. Lembrando que o câncer de pele, ele é o câncer que tem melhor resultado de cura se diagnosticado precocemente. Porém, ele é um dos que mais mata, porque as pessoas não dão a devida importância para a pele e não fazem prevenção, não vão no dermatologista para verificar se aquela pinta ou se aquela mancha é uma lesão precursora do câncer. Em que situação que a gente deve procurar um profissional? Quando vê um sinalzinho de que tipo diferente assim no nosso corpo? Tá. Toda pinta ou mancha que você tenha no seu corpo, no seu rosto, ela deve seguir 4 caracteres, 4 características que você deve ficar de olho. A é a questão da assimetria, ou seja, se você fizer um corte nessa lesão e olhar de um lado e de outro, e ela de um lado for maior do que o outro, quer dizer que ela é uma lesão que tem um risco maior de câncer. A segunda característica é o B de borda. A borda ela deve ser regular, ou seja, um redondinho, né? Se ela tiver algumas espículas, se ela tiver uma borda assim, meio irregular, também já é uma característica que deve se preocupar. A terceira característica é o C de cor, né? A lesão deve ter uma cor só, ou marrom, ou preta, ou rosa. Se ela for marrom e preta, né, 2 tipos de cores, já é uma lesão que você tem que ficar de olho. E, em último lugar, a D, que é de diâmetro. O diâmetro da lesão deve ter aproximadamente 6 milímetros. Isso a gente só consegue com medidores específicos que a gente tem. Que é muito pequeno. Que é muito pequeno, mas é uma das características que você deve ficar de olho. Se a lesão é pequenininha, tem uma cor só, as bordas são bem definidas e ela é bem certinha, não tem assimetria, pode ficar tranquilo. Mas se você percebeu que essa lesão está aumentando, mudou alguma dessas características, você tem que procurar um dermatologista para a gente avaliar. E é verdade que quem é mais branquinho corre mais risco? Existem fototipos que a gente fala, né? Que é a capacidade da pessoa, da pele da pessoa de se proteger dos raios solares. Então, quanto menor o fototipo, no caso, uma pessoa que é fototipo 1, é aquela pessoa que tem a pele clara, o olho claro e o cabelo claro. Essa pessoa tem menos quantidade de melanina. Então, consequentemente, ela vai ter uma menor proteção aos raios solares. E, diferentemente da pessoa, né, do polo oposto, né, que é a pessoa que tem a pele escura, o cabelo escuro,
o olho escuro e que dificilmente... Não, você está falando de mim, então... E que dificilmente se queima, né? Não fica vermelha. Não fica vermelha. Uhum. Essa pessoa, ela tem maior quantidade de melanina e, consequentemente, ela vai ter uma maior proteção. Ai, que bom. Mas não significa que essa pessoa não precisa passar o filtro solar. Entendi o recado. Entendi. Agora, quem tem pele ressecada, né, quando tá frio, aquele ventinho gelado, fica pior, pode até rasgar, fazer feridinha na pele? Faz ferida e nessa época do ano a umidade do ar é muito baixa, né? Aqui em Jundiaí está baixíssima, níveis até prejudiciais à saúde. Inclusive não se devem praticar exercícios durante esse período porque a umidade é muito baixa, então você vai ter alguns problemas não só de pele como respiratórios. Lembrar também a importância do consumo de água. A pele ressecada, na maioria das vezes, tem relação com a quantidade de água consumida. E o que eu vejo muito no meu consultório é que as pessoas não tomam a quantidade necessária de água. A quantidade ideal de água que uma pessoa deve tomar, você tem que fazer uma conta básica. Você pega 35 e multiplica pelo seu peso. Em média, é mais ou menos uns 2 litros que cada um tem que tomar, de 2 a 3 litros. Esse é o ideal. O que eu vejo é que a maioria toma de 5 a 6 copos por dia. Um copo desse de 200 ml, se você tomar 5, vai dar 1 litro. É muito pouco. Então, às vezes, a pele ressecada é só pela questão da hidratação. Mas também, como o ar está muito... como a umidade do ar está muito baixa, consequentemente, a sua pele, que as células são compostas de água, por causa dessa diferença, elas vão perdendo a água. E, consequentemente, fica desidratada, fica ressecada, sem falar que o próprio frio, né, o ar gelado, também causa esse ressecamento. Ele queima, né? Ele queima. Então, tomar água, usar um creminho, hidratante adequado para a sua pele, porque se não for o hidratante adequado também pode causar oleosidade, que não é nada agradável, né? É o que todo mundo... Eu recebo muitas pessoas que usam hidratante há muito tempo e têm a pele oleosa só por causa do uso incorreto do hidratante. O produto não é o ideal. O produto não é o ideal. E às vezes também o protetor solar é muito oleoso para aquele tipo de pele, causando oleosidade, ou também o inverso é verdadeiro. Tem uns protetores solares que são um pouquinho mais caros, mas a qualidade é bem melhor, eles são mais sequinhos, então às vezes é um investimento. É um investimento na sua saúde, né? Então, assim, as mulheres gastam rios de dinheiro com maquiagens, né? Mas às vezes na hora que você fala para gastar um pouquinho mais no protetor, elas acham ruim. Mas existem diversas marcas muito boas e que têm preços que são quase que similares a marcas que não são tão boas e que, por ter maior divulgação na mídia, acabam vendendo mais. Então tem que pesquisar, perguntar para o seu médico, perguntar às vezes para o farmacêutico também, que pode orientar, comprar um produto bom, né? Não gastar só com manicure, com hidratação do cabelo, com batonzinho, aquele batonzinho que custa lá os R$80, né? Compra o mais barato. Quem sabe, assim, equilibra tudo e fica linda em todos os sentidos. Eu vou tentar fazer isso. Mas antes, eu vou para o intervalo e volto já já. Caderno Digital de volta depois do intervalo e hoje a gente está aproveitando bastante a presença do dermatologista, Dr. João Vitor Ferraz, para tirar bastante dúvida com ele. E olha que surgiu uma dúvida aqui nos bastidores do nosso programa, o pessoal da técnica, colega nosso aqui, não vou nem falar o nome porque não precisa, quer saber sobre sardas. Pessoas com essa característica no rosto têm que ter um cuidado diferente, um cuidado especial? A sarda nada mais é do que uma mancha provocada pelo sol, porém aquela pessoa que tem essa sarda, ela tem uma predisposição genética. Então, às vezes você vê uma criança de 2, 3 anos que já tem as sardinhas. E então, qualquer tipo de exposição solar que aquela criança, aquela pessoa tiver, vai aumentar a quantidade de sardas, o que a gente chama de efélides.
O cuidado é basicamente o mesmo para qualquer outra mancha, é usar maior quantidade de filtro solar. Existem alguns procedimentos como o peeling e como alguns tipos de laser que a gente pode fazer e que diminui bastante a quantidade, né, e a coloração, e é isso. E depois conviver amorosamente com o seu rostinho sardento. Eu acho lindo. Eu acho muito fofo também. Agora, doutor, esquece outono, esquece inverno. Vamos falar de novidades na sua área profissional. Tá. A gente vê em redes sociais, principalmente, né, quem gosta bastante como eu, curto muito o Instagram, mas tem no Facebook também, nas outras, demonstrações de procedimentos muito diferentes, muito novos, coisas que às vezes dá até medo. Será que dói? Será que fica para sempre? O que é isso que essa pessoa está fazendo? Deve ser muito caro. Será que eu poderia ter condições de fazer? Conta alguns que são os mais procurados e os mais novos e bacanas que você oferece. Tá. A toxina botulínica é um procedimento que é um dos mais procurados, que consiste na aplicação dessa toxina, que é criada através de uma bactéria, e ela tem a ação de paralisar o músculo. Por que a gente faz isso? Para evitar e para sumir um pouco com aquelas temidas ruguinhas, as rugas na testa, nos olhos e aqui principalmente no meio das sobrancelhas. E é um procedimento muito procurado, principalmente no inverno. É um procedimento relativamente simples, com algumas picadinhas que a gente aplica nas áreas que tem necessidade. É um procedimento totalmente acessível, ele dura em média uns 6 meses, sendo que é necessário, né, você fazer de novo, caso você queira aquele efeito. Porém, se você fizer uma vez por ano, você já vai ter um resultado satisfatório. E hoje a gente faz a aplicação cada vez mais cedo, que é para prevenir, porque depois que a ruga é formada, principalmente se a ruga for profunda, dificilmente a gente consegue amenizar com o Botox. Ela não some totalmente igual essas rugas finas, né, que você ainda tem. Então, o ideal é fazer antes que elas fiquem profundas. Outro tipo de procedimento que é muito procurado são os preenchimentos. Preenchimento com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que a gente tem no nosso organismo e 56% dele é encontrado no rosto. Porém, ao longo dos anos, a gente vai perdendo esse ácido hialurônico. A gente perde também as camadas de gordura que a gente tem embaixo da pele, que dão a sustentação, que fazem com que a pele fique lisinha e, consequentemente, vai causando rugas, linhas de expressão. Então, a gente precisa repor essa substância que foi perdida. Como que a gente faz isso? Aplicando o ácido hialurônico, ou com agulha, ou com o uso de cânula. É um procedimento pouco doloroso, é totalmente tolerável. A gente faz no consultório com anestesia tópica ou local. E ele dura em média 1 ano e meio a 2 anos. É um procedimento bem acessível também. Qualquer pessoa pode fazer. Hoje em dia a gente tem diversas formas de pagamento também, então, quanto a isso, não é nada, não é igual uma cirurgia, né? Então, às vezes a pessoa quer mudar, quer, por exemplo, deixar o nariz um pouquinho mais empinado ou aumentar o volume do lábio e não quer ser submetido a uma cirurgia. Então, esse é um procedimento que é uma ótima opção, sem você sofrer, sem você ficar de repouso, né? Então, você faz, por exemplo, um preenchimento de lábio e pode trabalhar no outro dia. Entendi, não precisa ficar afastado das suas atividades. Não precisa ficar afastado, no máximo fica um roxinho que dá para esconder com uma base ou com uma maquiagem um pouquinho mais forte. A gente já comentou sobre o microagulhamento e agora fala um pouquinho de lasers. Eu sei que lasers tem sempre novidade, ponteiras diferentes. Eu não sei nem o que é ponteira, mas eu escuto tudo isso no Instagram. Escuto mesmo. O laser é uma tecnologia que emite uma onda que vai atingir determinadas camadas da sua pele. Cada ponteira é para um determinado tipo de onda e para uma determinada função. Algumas são para clareamento de manchas, outras servem para clarear tatuagem. Tem outras que servem para estímulo de colágeno, elas vão lá na camada profunda da sua pele e fazem uma baguncinha lá, estimulando a sua célula a produzir o colágeno.
Então, é um tratamento também pouco doloroso, de fácil aplicação, a gente faz no consultório, não requer repouso, não requer afastamento do trabalho e que realmente dá bastante resultado. Um outro tipo de procedimento que hoje está muito na moda, porque é o que as atrizes mais fazem, são os bioestimuladores. Existem alguns tipos, tem um que é o melhor da categoria, né? E esses bioestimuladores, eles são aplicados no seu rosto e o próprio nome já diz, ele estimula o seu corpo a produzir as substâncias que você precisa. No caso, o colágeno, a elastina e outras substâncias que a gente tem na pele e que também a gente vai perdendo. Então, esse produto faz com que a sua pele se renove de uma forma natural. Tem gente que não gosta do resultado do preenchimento, porque às vezes acaba mudando alguma característica. Então, esses bioestimuladores vêm para dar essa naturalidade, né, do rejuvenescimento. Então, você pega uma agulha e vai aplicando em vários pontos e aos poucos ele vai dando resultado? Exatamente. Ele tem um ciclo, né, da célula. Toda a célula da pele tem um ciclo mais ou menos de 21 a 28 dias. Então, tudo o que a gente aplica ali na pele leva mais ou menos em torno desse tempo aí para você ver um resultado. É diferente do preenchimento que você já vê o resultado na hora. Mas você vai tendo um resultado gradativo. Esses bioestimuladores necessitam de pelo menos umas 2 aplicações para ter algum resultado. E eles podem ser aplicados aonde está tendo flacidez. Aonde, por exemplo, você pode aplicar no abdômen, no meio da perna, naquele tchauzinho, no assim, tchauzinho do braço, em locais onde tem celulite. Então, todos esses locais onde faltam colágeno, onde faltam estrutura, firmeza da pele, se você aplica ali, você vai ter essa firmeza, essa renovação celular de uma forma bem natural. Olha, meninas e meninos, então, que nos assistem, comecem a guardar as moedinhas nos cofrinhos, porque vale a pena, viu? Eu nunca fiz, mas eu vi já bastante resultado em atrizes, Juliana Paes, se eu não me engano, é um exemplo disso. E maravilhosas, Fernanda Rodrigues, que mantém, né, sempre bela, jovem, sempre linda. Então, doutor, muito obrigada pelas suas dicas. Antes de dizer adeus, eu vou te pedir para passar os seus contatos, principalmente o seu Instagram, onde você conversa com os seus seguidores e mostra algumas coisas, fala de novidades. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e pode convidar que sempre que puder eu estarei aqui para esclarecer mais dúvidas. E o meu contato do Instagram é o @drjvferraz e o telefone da clínica é o 011 97615 7714 ou o telefone que é o 4586 6900. Valeu, obrigada, doutor. Até a próxima entrevista e a gente fica por aqui. Um abraço para você que acompanhou e espero você na nossa próxima edição. Tchau, tchau.